gente, tudo bom? O que eu vou dividir aqui hoje com vocês, algo que é natural de um processo, tanto psicoterápico quanto de constelação familiar. Cíntia, a constelação funciona? A terapia funciona? Então, vou te responder já com alguns exemplos. Você tem uma dor de dente, você procura um dentista. Vai ter que ter a paciência para marcar um horário, verificar ambas as agendas, para que isso possa acontecer naturalmente. Vai levantar dados, verificar o que está acontecendo e fazer o processo para que isso se resolva. Certo? Beleza. Se você tem alguns sintomas que, obviamente, te levam a crer que seja problemas cardiológicos, então você também irá buscar um profissional para isso, vai levantar dados com a médica e vai tentar resolver essa situação. Se vai precisar de exames, de um processo um pouco maior, mais delicado, ok. Se você tem um problema, uma dificuldade emocional, por que não ir atrás de um profissional da área para que te auxilie a enxergar melhor, também levantando os dados, para chegar num senso, para que isso também flua naturalmente e que possa te ajudar neste processo todo. Então, cada coisa no seu lugar. E por que assim cada coisa no seu lugar? Então, se você tem uma dificuldade XYZ, você procura tal profissional, você tem a paciência de organizar a sua agenda com a do profissional para poder sentar e resolver tal situação e flui as coisas, o emocional é a mesma coisa, gente. Então, assim, há que se ter paciência com o profissional para que caminhe junto ambas as partes para chegar numa melhor situação daquilo que está causando desconforto. Então, sim, a terapia ou o processo de facilitar uma constelação familiar, ela ajuda muito, desde que a pessoa queira. Então, desde que a pessoa também deseje essa transformação, esse autocuidado, esse olhar de um outro lugar que não aonde eu estou sempre, né? Então, se eu estou sempre sentada neste lugar e eu olho para o meu problema deste lugar, então as respostas sempre vão ser as mesmas que eu tenho tido deste lugar. Então, se eu quero enxergar diferente o meu problema, então eu tenho que buscar ajuda e também me esforçar para poder entender, sentando, por exemplo, de um outro lugar para falar e tentar enxergar outras soluções. Então, sim, é possível. É possível mudar padrões repetitivos, o financeiro, problemas familiares, vícios, gestação, abortos, ansiedade, depressão, entre outros, desde que a pessoa queira essa ajuda, como em qualquer área. Então, se eu quero a ajuda de um advogado, eu vou buscar essa ajuda. Se eu quero uma ajuda para resolver um problema cardiológico, eu também vou em direção a esse profissional. O emocional, gente, acontece igual. Então, se eu quero modificar algo que não está legal no meu emocional, eu também vou me esforçar e ir em direção a essa mudança. Mas eu tenho que querer, eu tenho que aceitar. Eu tenho que reconhecer que realmente do jeito que está, não está legal. Eu gostaria de mudar isso. Eu percebi que é algo que se repete desde a minha avó, por exemplo. A ansiedade está em mim, mas começou na minha mãe também, começou na minha avó, né? Então, peraí, será que começou de fato na minha avó ou está mais para trás, na minha ancestralidade, na minha árvore genealógica? Aonde começou de fato essa ansiedade, por exemplo? Né? Será
Se é algo que está repetindo, parou aí ou foi além? Como é que eu posso fazer um trabalho, Cíntia, onde isso possa me ajudar a ficar um pouco mais leve com essa ansiedade? Ou eu tenho uma depressão que já se prolonga e aí eu percebi que meu pai é depressivo. Ixi, mas a minha mãe também. Mas a minha mãe diz que é depressiva desde criança e o meu pai ficou depressivo depois de tal situação. Então, peraí, se eu também tenho depressão. E agora? E agora, com muita amorosidade, a gente pode abrir uma constelação familiar, olhar para esse sistema, colocar luz e entender o que está trazendo. Porque uma dificuldade, um problema de um membro da família é a dificuldade de todos desse sistema familiar. Então, eu costumo dizer que se uma pessoa tem uma determinada situação ou uma doença, todos do sistema familiar vai aprender com aquela situação. Então não é só daquele membro que está afetado, é de todo mundo. Então todo mundo tem que aprender com aquela situação. Então qual é a lição, qual é o recado desse meu sistema familiar que fulano tem ansiedade, que Beltrano tem depressão, que fulano está com dificuldade em relacionamentos amorosos. Nossa, fulano tem 50 anos, nunca saiu da barra da saia da mãe, não é que a gente brinca? Então, o que será que está por trás desse sistema? Qual será o ensinamento maior? Qual é o aprendizado maior que tem para nos ofertar com essa dificuldade? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai dançando com esse emocional, tomando um cuidado para poder enxergar de fato o que precisa ser visto. Às vezes, na constelação familiar, tem um membro que foi excluído. Tem um membro que lá na geração XYZ teve ansiedade ou teve depressão e ficou internado e ninguém mais olhou para ele, né? Então, muitas vezes o que acontece é isso. A gente precisa trazer aqui para hoje, para a pessoa que de fato veio pedir ajuda, que pergunta muitas vezes se isso vai funcionar, é também o quanto ela quer, no coração dela, resolver aquela situação. O quanto de fato ela está empenhada em querer transformar tudo isso. Mas para que isso aconteça, realmente eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda e que eu tenho que aceitar que realmente, nossa, o meu sistema, ele traz tudo isso sim. Nossa, e agora? E agora, um dos papéis da constelação familiar é colocar luz naquilo que está escuro. É ampliar a nossa consciência e que a gente possa enxergar de um outro lugar que a gente está. Então, eu vou enxergar de fora, se for uma constelação de grupo, então eu fico de fora e assisto o meu próprio papel neste sistema. Como que eu estou fazendo isso tudo e o que isso tudo representa hoje para mim. Se for uma constelação individual, também a pessoa vai mexer ali os bonequinhos, mas vai estar olhando para aquilo. Então, como que é eu olhar esse emaranhado, esse problema, essa dificuldade que o meu sistema familiar traz? Puxa, é difícil de aceitar, Cíntia, mas eu preciso de ajuda. Então aí as coisas funcionam, as coisas caminham e as coisas fluem. Agora, se eu não quero nada, nem o dentista, nem o cardiologista, nem o nutricionista, nem profissional de área nenhuma vai te ajudar e vai funcionar.
ou seja, e vai resolver o que você às vezes precisa que descortine para que sua vida caminhe, ok? Então, sim, a maioria das coisas acabam fluindo, desde que a sua parte também contribui para que essas coisas fluam. Então, não é só a parte do profissional, é a parte também de quem vem buscar ajuda, ok? Então, era isso que eu tinha para dividir hoje com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui ou me mandar nas redes sociais ou por e-mail, tá bom? Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!